Esses aqui são os 10 fundos imobiliários mais populares da Bolsa Brasileira. Mas a pergunta não é só quais são os mais famosos, a pergunta certa é por que tanta gente compra esses fundos? E mais importante, será que a popularidade significa qualidade? Hoje eu vou te mostrar um por um e explicar de forma simples o que cada fundo imobiliário faz e o que essa lista revela sobre os investidores brasileiros. Se você apenas olha o ticket do fundo e acha que é tudo igual, esse vídeo vai te ajudar a entender melhor porque aqui não é apenas só decorar o nome, e sim você vai ter que enxergar o padrão. No final, você vai perceber quais setores dominam essa lista e por que alguns fundos acabam atraindo tanto investidor, mesmo quando muita gente nem entende direito o que está comprando. E vamos direto para a lista, e o mais importante aqui é a posição, que vamos entender a lógica por trás de cada fundo. O décimo é o VISC11. O VISC é um fundo ligado no setor de shopping. Na prática, quando alguém investe nele, ele está ganhando exposição a empreendimentos comerciais que dependem de aluguel, fluxo de pessoas, consumo e desempenho no varejo. Esse tipo de fundo costuma chamar atenção, porque shopping é um ativo fácil de entender, né? A pessoa pensa assim, eu vejo um shopping, eu conheço shopping, então faz sentido. Esse apelo visual ajuda muito na popularidade do fundo. O ponto aqui é que fundos de shoppings tendem a depender bastante da economia, do consumo e da ocupação dos espaços. Saindo agora um pouco do shopping, entra um tipo de fundo que também aparece muito na carteira das pessoas, os fundos de fundos. BCFF11, um FOF, ou seja, um fundo de fundo. Você, em vez de investir diretamente em imóveis ou em galpões, ele investe em outros fundos que, na teoria, isso entrega a diversificação mais rápida. Em vez de comprar vários tipos de fundos por conta própria, esse fundo já faz isso internamente. O motivo dele ser tão popular é simples. Muita gente vê o FOF como uma forma prática de entrar no mercado com uma gestão profissional e uma exposição espalhada, e o lado que precisa ser entendido é que você está comprando uma camada a mais de decisão. Então não é só olhar o dividendo, tem que entender a estratégia, alocação e movimentação da gestão. Agora a lista começa a mostrar um padrão bem forte, que é a presença massiva dos fundos de papel, que é o oitavo, é o CPTS11. Um fundo de papel, que significa que ele investe principalmente em títulos ligados ao mercado imobiliário, como RIs, diretamente de um fundo que tem imóvel físico, e aqui a dinâmica é muito mais financeira. O retorno depende bastante de indexadores, juros, inflação e de uma estrutura dessas operação de crédito. Esses fundos costumam ficar populares porque em muitos momentos entregam rendimentos que chamam muita atenção. E é aí que muita gente entra olhando só para valor de provento. E o erro é parar por aí. O fundo de papel não é uma conta mágica de renda. Tem risco de crédito, risco de carteira, sem sensibilidade ao cenário. Sétimo, o VGHF11. O VGHF11 também entra nessa lógica de papel. Isso reforça uma coisa. O investidor brasileiro gosta muito de fundos que parecem entregar renda mais previsíveis ou até mais atrativas no curto prazo. Quando você vê vários fundos de papel aparecendo entre os mais populares, isso não é coincidência, isso revela a preferência por renda mensal, fluxo de caixa e percepção de retorno mais imediato. Então aqui já tem uma leitura importante da lista. A popularidade está muito ligada à busca pelos rendimentos. Sexto, vamos para um fundo de logística, é o BTLG11. Já vai para outro universo que é a logística. Aqui estamos falando de galpões, centros de distribuições e imóveis que fazem sentido para armazenamento e circulação de mercadorias, que é esse setor que ganhou muito apelo porque é fácil conectar com o crescimento do e-commerce, da distribuição e da necessidade de operações eficientes. Fundos logísticos costumam ser populares porque carregam uma narrativa forte e o crescimento e até a modernização da economia. Ou seja, diferente de fundo de papel que atrai pela renda, o logístico acaba atraindo muitas vezes pela tese operacional. E 5, um fundo híbrido, o GARI11, que é basicamente um fundo com uma estratégia mais flexível.
ou até misturada. Esse tipo de fundo pode atrair investidor justamente porque não fica preso a um único tipo de ativo. Para parte do mercado, isso passa de sensação, de adaptação e diversificação. Só que tem um detalhe: quando o fundo faz muita coisa, o investidor precisa entender melhor o que realmente está comprando. Porque um fundo híbrido parece simples, mas pode esconder várias teses que não são óbvias para quem olha. E o quarto é outro fundo de papel, que é o KNCR11. É mais um fundo de papel e isso vai deixando a mensagem da lista cada vez mais evidente. Muita gente entra em fundos buscando renda e os fundos de papel acabam aparecendo bastante porque parecem mais diretos nessa entrega. Só que o investidor iniciante costuma cometer um erro, que é achar que o papel é sinônimo de segurança automática. E não é. O que existe aqui é uma estrutura diferente de risco. Você não está comprando parede, está comprando crédito. Então você acaba não sabendo o que você está investindo. Terceiro, mais um fundo de logística, é um dos nomes mais conhecidos quando se fala em logística, é o HGLG11. E aqui tem um ponto muito importante da popularidade. Nome forte gera mais fluxo. Quando um fundo fica conhecido, mais gente comenta. Quanto mais gente comenta, mais gente compra. E quanto mais gente compra, mais o nome acaba circulando no mercado. Então a popularidade não é só da qualidade do ativo, vem também da reputação, do histórico, da presença de conteúdo na internet e até um reconhecimento do mercado. Esse é um dos motivos de certos fundos virarem quase uma marca dentro da bolsa. HGLG11, MXRF11 e assim vai. Segundo, o XPML11, mais um representante de shopping, e um fato dele estar tão alto no ranking mostra que esse setor continua muito presente no radar do investidor. Shopping acaba misturando duas coisas que o investidor gosta: ativos físicos, fácil de visualizar e potencial de renda. É um tipo de fundo que passa mais clareza para quem está investindo e para quem está começando, porque é simples imaginar de onde vem o dinheiro: aluguel, operação, consumo, circulação de pessoas. Esse é o shopping, né? Esse entendimento intuitivo ajuda muito na popularidade. E o primeiro fundo no topo da lista está o MXRF11, é um dos fundos mais comentados no mercado. Aqui, além do setor ser de papel, entra um fator muito forte, que é a acessibilidade. Quando um fundo fica popular entre iniciantes, é comum ele ganhar ainda mais, porque muita gente usa como porta de entrada. Ou seja, ele não cresce só porque as pessoas estudaram profundamente ele. Muitas vezes ele cresce porque virou referência, virou nome conhecido e virou um fundo que todo mundo conhece, que é o fundo imobiliário MXRF11. E aqui mora o risco de pensar errado, que é muita gente comprar porque simplesmente é popular, mas no final não sabe por que está investindo. Agora olha o que essa lista mostra de verdade para nós. Primeiro, fundo de papel aparecem com muita... Primeiro, que o fundo de papel aparece com muita força, e isso mostra que boa parte do mercado ainda é atraída pela renda. Segundo, a logística, shopping, também muito apelo porque são setores fáceis de visualizar e acabar explicando. Terceiro, é os fundos que têm mais popularidade. Quando um fundo imobiliário vê assunto em vídeos, posts, carteira e rankings, e ele entra no radar de cada vez mais gente. Então essa lista não mostra só os fundos mais comprados, ela mostra o comportamento dos investidores brasileiros. Tem uma conclusão importante aqui, é essa, que os fundos mais populares não são necessariamente os melhores para todo mundo. Eles são muitas vezes os mais conhecidos, simples assim, os mais comentados e os mais fáceis de entender. E por isso, antes de investir em qualquer fundo, o ideal não é perguntar qual está bombando. A pergunta certa que você tem que fazer para você mesmo é: eu entendo como esse fundo ganha dinheiro, quais os riscos que ele carrega e por que ele faz tanto sentido aqui dentro da minha carteira. A popularidade sim chama atenção, mas entendimento é o que evita a decisão ruim que você vai ter ali numa escolhazinha básica. Se você quiser, eu posso trazer a parte 2 analisando quais desses fundos fazem mais sentido para iniciantes
entender ali primeiro. E se esse vídeo te ajudou a enxergar essa lista com mais clareza, já salva esse vídeo para estar revisando depois e comenta aqui embaixo o que você achou dele, para a gente estar trazendo mais vídeos educativos como esse. E se você quer aprender agora a investir na prática, eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você estar acompanhando.